Paz do Senhor para todos. Para mim é uma honra, né? Me pegar de surpresa aí, mas Deus é bom. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12, né, de Hebreus. E tem algumas coisas muito importantes para podermos considerar os aconselhamentos, né, do escritor aos Hebreus dentro do capítulo 12. E, lógico, não esquecendo o capítulo 11, onde trata da galeria da fé, onde o escritor aos Hebreus apresenta vários personagens, né? E ainda cita o termo, né? A fé. Meu No capítulo pastor, 12 a gente percebe. meu Opa! pastor, não era dar o capítulo 11 não, meu pastor? Me, me falaram que era o capítulo 12. Aí busca... É o capítulo Porque 11, ó. o capítulo Então, 12 é eu, pastor. porque foi um mãe que me disseram capítulo 12. Quem foi esse Então cidadão? vamos lá. Aí, é o teu amigo aí, abençoado. Mas vamos lá, Aquele, capítulo 11. Vamos lá. Muito bem, começa a doutrina base do capítulo 11, é a fé. Por isso que aqui ele mostra um pouco da natureza da fé. Ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, é a prova das coisas que não se vê. Então, o sucesso de um ministério, de uma vida com Deus, é necessário que tenha fé. É muito essencial para a vida de qualquer ser humano, não importa é, a sua religiosidade, mas um homem ou uma mulher que coloca a sua fé em ação, Deus ele se agrada, né? A própria Bíblia diz que aqueles que creem têm a fé, e ele é aquele que dá o galardão. É, e ele continua dizendo no verso 2: porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então ele começa a dar exemplos da criação natural, da criação, daquela criação que você não vê. Qual é a criação que você não se vê? A dos anjos, dos seres angelicais que foram criados. Então, toda essa ação foi feita pela fé. Aí surge aquela pergunta: Deus tem fé? Não. Ele é a fé. Deus, ele é a fé. Deus, ele é a ação de todo o princípio, né, da criação e de todos os movimentos que geram vida. Aí ele começa agora a colocar as galerias dos heróis da fé. Primeiro, ele bota aqui Abel, que Abel ele ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. É muito importante a questão do testemunho, que no antigo, né, era feito pelas obras de oferendas, como vocês conhecem a história de Abel. Hoje, a fé ela não precisa mais de alguns objetos de troca. Agora, a fé, ela é feita através de cada ação de ser humano, de cada pessoa, né? De cada pessoa que coloca à disposição para assim fazer a vontade de Deus. Aí depois ele continua, Enoque, e após Enoque, ele fala também, lá no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha, aqui eu considero o versículo-chave do capítulo 11, não só do capítulo 11, por que não de toda a Bíblia? Do porquê não de nossa atitude, de nossa posição, de nossa conscientização, né? Que é através desta fé acontece a regeneração, através dessa fé
acontece a justificação, através desta fé acontece a doação que você faz, né? Entrega a sua vida a Deus, através da fé você faz sacrifício para alcançar uma santificação, através da fé você busca, né, esse processo de crescimento. É o que diz a Bíblia, crescer na graça e no conhecimento. Aí ele começa dizendo, Noé, outro que entra na galeria dos heróis da fé, né? E Abraão, e continua Sara. Observe que dentro da galeria não tem só homens, né? Tem também mulheres que também se destacam pela sua fé. E observe que ele diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Observe que aonde foi até tocado um assunto, não sei se foi aqui no grupo ou foi no Ceifa, é, que através da fé, acho que foi do Cláudio, que foi através da fé, a salvação ela foi revelada para eles. Mesmo eles não sabendo como seria o processo da salvação, como é que viria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para eles, o Cordeiro era um animal, era um cordeirozinho natural que eles conheciam. Mas no pensamento de Deus, nos projetos de Deus, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, eles, pela fé, eles buscaram alcançar esta salvação. Eles acreditaram nessa promessa, né? Acreditaram, né, na promessa de Deus. Eu acredito que a salvação ela é executada no passado através de você crer na promessa. No Novo Testamento, a fé ela é colocada em prática, porque a, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que trouxe o verdadeiro sacrifício, ele fez carne e se tornou o Cordeiro perfeito. Agora, nós não contemplamos pela fé esse Cordeiro do Antigo Testamento. Agora, pela fé, eu acredito que o próprio Deus, né, se humanizou, se fez carne e habitou, né, no meio de cada um de nós. Então, através de Cristo, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é, trouxe esta oportunidade, né, para todos nós. E quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, relata a fé na sua superioridade, nas ações dos personagens do Antigo Testamento, que é selecionados alguns, né, que é selecionar alguns personagens na fé, e agora, através do Novo Testamento, através dos apóstolos, e hoje a igreja. Diga aí, Ivanço. Pastor, Pastor, a gente sabe que o sabe justo viverá que pela o fé, né? justo virá, né? Sem fé Exato. seria E ainda diz impossível agradar a sabe, se a Deus. sua alma recuar, e ainda diz assim, se sua alma recuar, a Bíblia diz que Deus não tem prazer, não, naquela alma que se recua, né? Pronto. Pronto. Quando o diabo ele Quando entende que o o homem diabo já está ele cansado de o usar a fé para agradar a Deus e dominar Deus, domina não só aquilo que Deus criou, mas sim aquilo que o Deus universo criou, mas inteiro, tudo o tudo universo foi inteiro, criado. tudo foi Deus criado, ele deu Deus ele autoridade tem ao homem para autoridade isso, para isso, usar a fé para agradar a Deus e para dominar. agradar a Deus e Ele dominar, arma, o que e acontece? arma, Ele arma o que o seu acontece? plano para Ele arma destruir. o plano para destruir. Aí a gente observa que Aí a gente Satanás observa que usa forças Satanás, divinas, das né, forças, né, para abrir os olhos do homem. para abrir os olhos do homem. Por exemplo, Por exemplo, astrologia, teologia, a tentação de substituir tentação Deus de pelo Deus substituir Deus falso, por falso, transmitido através de transmitir estudo, através né, de de estudo, arte, bruxaria, arte, nariz, e, e por aí vai, e que ele por aí procura vai, e que dá nome a procura, respeito de né, todo a mundo, forma a respeito de todo seus mundo, objetivos dos e objetivos e pela feitiçaria também, né? Que ele sempre tenta demonstrar que o mal sempre vence o bem. Ou seja, né? Aí, então ele armou esse plano aí para
para tentar desvirtuar, né, de desvirtuar ali a fé que o homem tinha em Deus, né? Então, lá em Gênesis 3, 7, né, fala assim: abriram-se os olhos de ambos, né, e conheceram que estavam nus. Aí eles procuram ali folhas para cobrir a sua nudez, né? Eu entendo aí já um princípio de fé, pastor, lá no livro de Gênesis. Amém? Não tá saindo seu áudio não, viu, pastor? Pai, você tá sem áudio. Tá saindo áudio Ficou não, mudo, o pastor. homem ficou mudo. Ah, muito obrigado aí pela participação do Departamento de Senhoras, onde a irmã Libeni, a irmã Michele e agora a irmã Luz Cléia. Meus parabéns ao Departamento de Senhoras que estão aí em evidência, viu? Falta os obreiros, precisa acordar os obreiros, viu? Muito bem. E da mocidade só tem o irmão Dudu, viu? No Eduardo. Cadê a outra mocidade, né? Meu Jesus. Mas vamos lá. No versículo 13 do capítulo 11, mas eu quero que o versículo 12. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Aqui ele trata, né, da promessa de Deus do qual ele fez a Abraão, né? Deus manda Abraão olhar para o céu. Eu acredito que era já à noite quando Deus falou com Abraão, e Deus mandou que Abraão olhasse para o céu e contasse as estrelas do céu, e assim seria a sua descendência. Lógico, e, e quando Deus ele fala isso, quando Deus falou isso, nós não podemos só ter aquela visão tão medíocre só de olhar para o povo de Israel. Deus não estava só tratando para com o povo de Israel. Deus estava tratando também com os gentios que também iam receber esta revelação perfeita de Deus. Por isso que ele diz: lá veio para que era seu, e os seus não receberam. Mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora, através do escritor aos Hebreus, recebe esta revelação, né? Que não foi somente a questão dos judeus, gentil, formou um só corpo chamado a Igreja de Cristo. Então ele continua dizendo: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Eles só ouviram, eles só ouviram, mas eles pegaram, não pegaram na promessa, mas eles acreditaram, porque a promessa, a plenitude dos tempos, viria, né, lá no Novo Testamento, através de Jesus Cristo. Mas vindo de longe, ele viu de longe, mas acreditava. Né? Hoje, nós estamos acreditando também pela fé que a igreja vai ser arrebatada, que ela vai ao encontro do Rei, do Senhor dos Senhores. O que acontece? Nós também estamos acreditando pela fé. Olha, estava longe esta promessa, mas eles acreditaram e a promessa se cumpriu. O que eu quero dizer para você, você está acreditando numa promessa da vinda de Jesus. Ele ainda não veio, está com 2.000 anos. Mas você crê que ele vai vir, vai buscar você e eu para morar junto com ele. Uma promessa. Se ele cumpriu para Abraão, para os personagens, onde tem a galeria da fé, o capítulo 11, se cumpriu em Jesus. O mesmo Deus que prometeu para eles, Deus usou seu filho, Jesus Cristo, prometendo que ele voltaria e levaria para junto dele. Então, esta fé é que nos faz caminhar. No versículo 14 diz:
porque os que se dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Nós temos uma pátria, né? Nós temos aqui pela fé, nós acreditamos como é que vai ser essa pátria, que essa pátria já foi preparada para cada um de nós. E se versículo 15, se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Interessante que eu estava vendo aqui um testemunho pela internet de uma criança que estava no estado de coma. Aquela criança, ela acorda do seu coma e começa a relatar para a sua família que ela viu Jesus, Jesus estava falando com ela e que Jesus disse que ela precisava voltar para a família dela. Interessante. Quer dizer, aquela criança que estava lá, junto dele, queria voltar para lá. Sabe por quê? Desde o nosso nascimento natural, nós temos um nascimento espiritual. Deus colocou em nós aquele desejo de conhecer essa nova pátria, de viver nessa nova pátria. Então, Paulo diz que para ele morrer era lucro. Por que era lucro? Porque ele tinha saudade dessa pátria, né? Mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Agora me viu a lembrança, gente, de uma passagem da Bíblia, muito linda, muito maravilhosa, de uma moabita. Vocês sabem quem é essa moabita? Que ela veio com a nora dela, ela casou com os filhos. Ruth! A Ruth, né? Elas foram morar nas cidades lá, o marido morreu, os filhos morreram, e a sonora voltou para a sua pátria. Vocês sabem como era o nome da nora e da sogra e das noras? Me lembre aí, por favor. Ruth, Noemi, ó. Noemi, ó. Eita, olha aí. As mulheres estão botando quente, viu, gente? Olha aí. Olha aí, as três personagens. Mulheres, viu? Duas personagens, mulher. A igreja, né, dentro do contexto, né, dá um prefigurativo de uma mulher, né? Interessante, né, que a Noemi diz: vou voltar para minha terra, vocês ficam aí com os parentes de vocês, vocês ficam aí com a família de vocês, eu tenho que voltar para minha terra. Até que as duas meninas, Orfa e Ruth, dizem: não, nós vamos com a senhora. Onde a senhora foi, nós iremos junto, né? E a caminhada foi longa, gente. Não foi uma caminhada pertinho, foi longa. Elas caminharam até chegar a um certo ponto, né? Uma delas desiste, né? Volta para sua terra, volta, né, para o seu lugar de origem, né? De onde tinha saído, mas a Ruth disse, essa palavra foi marcante. Ela disse: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será meu povo. Interessante. Quando você vai para o Novo Testamento, aparece a parábola das 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. Olha aí, Orfa e Ruth, dividindo em dois, né? Como a igreja. A igreja que persevera e a igreja que desiste dos seus propósitos, desiste da sua fé, desiste de sua caminhada, desiste, né, dos seus compromissos, de suas responsabilidades. Também, no Novo Testamento, há dois exemplos também, prudentes e nécias, que dá um comparativo paralelo iguais.
né? E agora, os escritores dos Hebreus, ele fomenta em nós o desejo de cada um de nós ter esse prazer ou sonhar pela fé de um dia morar nessa cidade celestial, né? Esta caminhada que nós estamos fazendo, a mesma caminhada que Orfão e Ruth fizeram com Noemi, a mesma caminhada que as virgens prudentes e as Nés também fizeram, né? Observe, olhe o resultado de Ruth, olhe o resultado de Orfão, olhe o resultado das prudentes, olhe o resultado das Nessas. Agora traga isto para a tua vida, traga isto para o teu viver. Qual o tipo de igreja você está sendo? Qual tipo de igreja você está evidenciando hoje? Uma igreja pela fé ou uma igreja desanimada? Uma igreja sem propósito? Diga, irmã Letícia. O que é fomento? O que é fomento? Não entendi, Letícia. Dá para me ajudar aí? A fomenta. A fomenta quer dizer desejar, almejar, buscar. A fomentar é isso, meu. Entendeu? Entendi. Que benção. Olha, o departamento infantil tá na benção aí, gente. Que coisa boa, né? Vamos lá. Então, esperamos que, através desses exemplos, construa em nós uma visão diferente, um foco diferente, um propósito diferente. Lógico que vai aparecer os desânimos, vai aparecer as fraquezas, vai aparecer os desânimos, vai aparecer tudo na nossa vida, mas é algo que eu gosto muito de falar, que um nobre amigo me disse, o importante é não perder o foco, o importante é não tirar a sua visão de Jesus. Era isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele narra isso para nós. Primeiro ele começa narrando a galeria dos heróis da fé. E dentro desses heróis da fé existem também mulheres. E agora ele começa a dar exemplos. Nós temos um objetivo, nós temos um propósito, é de subir para o céu. Mas para chegar no céu, requer sacrifícios, requer propósito, requer desenvolvimento, né, da nossa vida, não é isso? Então vamos lá. Versículo 17. Pela fé, pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado, sim, aquele que recebeu as promessas, ofereceu o seu unigênito. Aleluia. Olha, ele bota Abraão aqui, né, agora, e tomou uma atitude de fé, né? Eu acho bonita a chamada de Abraão, né? Abraão, Deus não disse o local, ele não disse aonde, como seria esse local. Ele só apenas disse: sai da tua terra, da tua parentela. Interessante, você sai de um lugar que você conhece para um lugar que você não conhece, nunca viu. Qual é a sua atitude? Qual é o seu pensamento? Lógico que você como ser humano, o que é que você vai pensar? Puxa, como será essa terra? Será que vai ser boa? Será que vai ser interessante? Será que vai ser maravilhosa? Será que o povo lá vai ser receptivo? Então a gente pensa mil e uma coisa. A gente pensa muitas coisas, né? Quando a gente sai de sua terra, onde você tem pessoas que você conhece, né? Você tem sua parentela para um lugar que você não conhece. Uma atitude mesmo louca. É uma atitude de fé. É uma coisa que eu gosto de dizer, que a fé foi, e é a invenção mais louca de Deus, mas foi a mais sábia que ele colocou na face da terra. E quando olha para Abraão, né? Olha a atitude de Abraão. Né? Deus chegou a Abraão para ver a fé dele, disse: Abraão, tu vai me dar aquilo que tu mais ama.
Pensa aí no coração de um pai, pensa aí no coração de uma mãe, Deus chega pedindo você sacrificar aquilo que você mais ama. Assim Deus fez com Abraão. Assim também Deus faz conosco também. Deus nos faz pedidos daquilo que nós mais gostamos, para desistir daqui dali, para viver uma novidade de vida. Deus faz do mesmo jeito. Olha o que acontece. Botou as madeiras, pegou o cutelo e levou para um lugar onde Deus tinha pedido para ele. Chega no local, Isaac, pai, aqui está o cutelo, aqui está o altar do sacrifício, aqui está as lenhas. Cadê o cordeiro, papai? Cadê o cordeiro? Talvez essa pergunta agora ecoe muito forte dentro de nós, meninos e meninas que estão presentes aqui na live. Aonde está o cordeiro aí? Que pergunta forte, né? Aonde está o cordeiro aí? Abraão trouxe uma resposta forte. Meu filho, Deus proverá o cordeiro. Botou o menino. Achei interessante, né? A obediência de Isaac. Imagine você aí. Seu pai lhe amarra, lhe amordaça todo, coloca você no altar, bota você em cima do altar, pega o cutelo e você vê a pessoa que mais te ama querer te matar. E a gente vê a obediência de Isaac. Isaac não se queixou, a Bíblia não relata isso aí, mas vamos conjecturar. Isaac não chorou, Isaac não se perturbou, Isaac não fez nada, ficou em silêncio. Né? E a Bíblia diz que o cordeiro que ele, lá em Isaías, é o cordeiro mudo, que não abriu a sua boca. E eu acredito que Isaac foi do mesmo jeito, como cordeiro mudo, ele também não abriu sua boca. Ele foi obediente, e foi obediente até a morte. Jesus foi para a morte da cruz. Isaac não, foi para o altar ser sacrificado. Mas ele foi obediente ao seu pai. Na hora que Deus percebeu a intenção de Abraão, que Abraão realmente ia sacrificar seu filho, Deus disse para Abraão, não faças tal mal, porque eu sei que tu me temes. Naquele momento, Deus providenciou o cordeiro. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. É desta forma, é a ação sábia de Deus para as nossas mudanças, transformação de vida, né? E é desta forma que ele age. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Abraão, pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. E pela fé, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. E pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Tudo pela fé. Não deixa eu morrer aqui, não. Deixa, se eu não posso ver com os olhos, mas que os meus ossos toquem na terra prometida, na terra que emana leite e mel. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Oh, glória! E pela fé, você não vê a cidade celestial. Pela fé, você não
pela fé, seus naturais não conseguem captar essas bênçãos, essas riquezas celestiais, do qual Deus tem prometido para a igreja. Mas pela fé, você está indo para a casa de Deus, pela fé, você está se movimentando, pela fé, você está adorando, pela fé, você está se sacrificando, pela fé, você está amando a Deus, e pela fé, você está cada dia mais procurando mudar para melhor, para servir melhor a Deus. É isso que Deus está honrando em você, é isso que Deus está se agradando. Você não está acomodado ou acomodada, você não está estagnada, não. Você está caminhando, não importa os troncos, os barrancos, não importa os tropeços da vida, mas você está caminhando para a cidade santa, para a cidade celestial. E a Bíblia diz que vai ser no abrir e fechar de olhos. Quando você pensar que não, você não vai estar mais nesta terra. Você vai estar lá junto com ele, adorando, glorificando e exaltando a ele. Aleluia. Então, este capítulo 11 trata. E a galeria continua. Pela fé deixou o Egito, pela fé você também deixou o Egito, pela fé você caminhou, está caminhando no deserto, e pela fé o povo de Deus também, né? Pela fé os muros de Jericó caem, né? E olha, mais ou menos aparece Raabe, né? Um exemplo também de igreja. E mostra aqui, olha aí, gente, dentro dos acontecimentos escatológicos. Observe que o povo, olha aí, vamos aqui botar a nossa cabecinha para funcionar. Olha aí, você estava onde? No Egito, no mundo. Você colocou um propósito, sair do Egito. Saiu com um legislador chamado Moisés. Caminhou pelo deserto. Passou o Jordão. Chegou em Jericó. E observe, os judeus se encontram com Jericó, povo gentil. Vamos lá, foi o que Deus fez. Através dos judeus, a salvação veio para os gentios. Está na Bíblia. E olha o que acontece. Lá, os espias entram na cidade e aquela mulher, pela fé, viu que aqueles homens eram diferentes. Guardou aqueles homens, preservou a vida daqueles homens. E por isto, ela recebeu uma promessa. Botasse ali um fio de escarlata, o fio vermelho, simboliza o sangue de Cristo. Aquela mulher, através desta atitude, quando Deus deu a ordem de tocar as buzinas, as trombetas, os muros caíram por terra. Só ela e a família delas foram salvas. Mais uma vez, aí simboliza que Cristo vai livrar a igreja da grande tribulação. Deus vai resgatar a igreja da grande tribulação. Vamos lá. Aí e continua também aqui. Deus dá honra que por conta de Raabe, né? A genealogia de Cristo, né? Ela está E ela entrou. Cristo, né? Ela entrou sendo gente. Sendo gentil, óbvio, Jesus tem sangue judeu e sangue gentil, gente. Viu? E observe, né, que entrou duas mulheres, e as duas mulheres que nós citamos aqui, elas são tudo gentias, que é Ruth, que é Raabe. E elas entraram na genealogia de Jesus. Olha, ó, a formação da igreja e da tipologia bíblica. Olha aí, dentro da tipologia bíblica, nós observamos que Raabe e Ruth entrou na genealogia, formando assim um só povo, que é a igreja. Que mistério revelado, né? Louvado é o nome do Senhor. Ó, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Alguém levantou a mão que eu vi, eu peguei. Pai do Senhor, pastor Eduardo. Não, Eduardo, fale.
Essa Raabe aí e Essa a outra Rábia eram aí e gentios, a mas outra eram eram de qual cidade? Tipo assim, de qual cidade? Tipo se não assim, era judeus. se não Era o era quê? de... Era o quê? A Ruth era moabita e Ah, Raabe era da cidade de Jericó. tá certo, Ah, obrigado. tá certo, obrigado. E nada, filho. Vamos lá. Aí ele continua, verso 20. Porque não se podia suportar o que se lhes mandavam. Se até o animal tocar no monte, será apedrejado. Observe que na época do Antigo Testamento, quando Deus ele envolvia suas revelações dentro do Antigo Testamento, o povo ficava alguns metros distante, não podia nem tocar no monte, senão morreria. Por isso que o véu do Novo Testamento, o véu do templo, rasgou de alto a baixo. Este véu trazia a separação entre Deus e o homem. Quando esse véu se rasgou-se, agora nós temos o livre acesso de chegar na presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Que, que ação divina maravilhosa para nós. Nós, gentios, nós não tínhamos nem direito de chegar perto, nem de entrar na congregação do Monte da Bênção. Nós não podíamos nem entrar, gente. Se a gente fosse viver no Antigo Testamento, miserável homens e mulheres seria nós, se nós botássemos o pé na calçada do Monte da Bênção. Um fogo consumidor de Deus ia nos atingir, mas através do sacrifício perfeito de Cristo, quando disse telespetai, tudo está consumado, o véu do tempo rasgou de alto a baixo, agora Pedro escreve na sua carta, agora vocês entrem com ousadia na presença de Deus. Hoje os crentes não querem estar mais com ousadia, hoje os crentes não querem estar mais com graça, hoje os crentes não querem entrar mais com amor, hoje os crentes não querem andar mais com vontade. Nós precisamos, gente, entrar com ousadia, né? É para estar pulando, glorificando. Nós não tínhamos esse direito, mas Cristo sacrificou-se para hoje eu e você tivéssemos esse direito de entrar na presença de Deus. Mas chegaste ao Monte Sião, que é o Monte Santo de Deus. Mas chegaste ao Monte Sião e à cidade de Deus, vivo, a Jerusalém Celestial e aos muitos milhares de anjos, a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão escritas nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqui aparece a classe, né, dos mortos, dos vivos, do Antigo e do Novo Testamento. E aí ele coloca Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que de Abel. Né? Abel, ser humano limitado. Jesus veio em carne, o verbo se fez carne, através do sacrifício perfeito, né? Por isso que ele se torna o mediador perfeito entre Deus e o homem. Verso 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também no céu. Interessante, quando você vai lá para Apocalipse, houve um silêncio no céu, porque ninguém tinha o direito de abrir os selos, nem na terra, nem no céu e nem debaixo da terra. E agora, no versículo que eu li, em aos Hebreus, aparece o leão da tribo de Judá, que para ele tomar essa atitude, ele tinha que se tornar o sacrifício perfeito.
Nem à toa que João, quando estava batizando no Rio Jordão, diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí ele continua: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus gradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Quer dizer, é um Deus de justiça. Nós apelamos muito para o Deus de amor, mas Deus ele tem dois braços, onde tem o amor dele, aonde dentro desse amor tem a bondade, a misericórdia dele, mas na outra mão dele existe a justiça dele. Por isso que ele é o fogo consumidor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Espero que eu tenha contribuído um pouco aí. Me pegaram aí de surpresa. Não deu tempo de eu preparar algo mais profundo para vocês, mas deu para quebrar um galho, né? Não é um macaco gordo, né? Mas deu para dar. Amém? Os irmãos têm alguma pergunta a fazer? Irmão Dudu, pode falar, irmão Dudu. Pastor, aqui no versículo Pastor, aqui 26, no versículo 27, do capítulo 11, fala no assim, ó. capítulo 1, fala assim, ó, Maiores riquezas, o maiores vitupério riquezas, de Cristo, vitupério, os tesouros do Egito. tesouro do Egito. O que é o vitupério? O que é o vitupério? Sacrifício? Sacrifício? Vitupério é sacrifício, né? Padecimento. Foi o que Cristo fez, né? Ah, Foi uhum. vituperado, Uhum. né? Ok, irmão Dudu? Ok, amém. Mais alguém Amém. quer fazer mais uma pergunta? Ou é igual casamento, o cálice para sempre. Ei, pastor, Ei, eu, pastor, eu, como mãe, como eu fico mãe, imaginando quando quando Isaac chegou em quando casa, Isaac contou o chegou em pastor casa, pra contou o Sara, viu? pastor pra Sara, viu? Coitado de Abraão, apanhou, viu? Tu foi matar meu filho, tu não me disse nada. A primeira surra de Abraão. É do nada. Mãe, o passeio foi bom. O pai, o pai só me amarrou, pegou uma faca. Me botou em cima do altar, pegou o cutelo dele e ia me cutelar, pai. Se não fosse Deus. Alguns irmãos querem falar mais alguma coisa? Pastor, Oh, Diga, meu filho. interessante que aí, e aí, quando Deus pede Isaac, né? quando Deus pede Isaac, né? Ele Ele, interessante que a nossa adoração é a nossa adoração é fruto fruto do nosso amor, né? Tem um do comentário nosso amor, aqui, né? Então, um comentário aqui. ó, jamais haveria oferta em Jamais haveria oferta em nosso de onde tivesse de onde nosso tesouro, ali tivesse está nosso tesouro, ali está o nosso coração. Deus não quer o coração, mas Ele Que é o sabe que o nosso coração, mas tesouro ele está sabe lançado no nosso coração. Então Ele pede nosso tesouro, porque com o tesouro vem um coração também. Aquilo que em nós mais ocupamos, nossos pensamentos, este é este é o nosso Deus. Deus é sempre indefinido com aquele que tem fé. Eu achei interessante aqui o comentário do estudo aí de Gênesis. Amém, pastor? Amém. Graças a Deus. Alguém mais quer falar? Presbítero Gilvan, diaconisa Michele, diaconisa Libeni, Manos Cléia, irmão Cláudio. Tudo certo. fé. Cadê o irmão de Assis mesmo? Ele fugiu mesmo da aula. Fugiu mesmo da aula. Amanhã ele responde amanhã. Amém. Muito bem, gente. Então, aqui eu quero agradecer. Muito obrigado ao convite. Me pegaram despreparado, mas deu certo, né? Importante que tenha dado certo. Que Deus abençoe ao presbítero Gilvan, aos obreiros, às senhoras do departamento de senhoras que estão aí presentes,
Tem meu irmão do departamento infantil, né? A irmã Laura aí está, né? É, é o remanescente do departamento infantil, né? Tá aí, né? Irmã Laura, mais uma vez, Tem a Isabelle dando também, sua só que ela é participação. uma péssima aluna. Ah, agora, Ela dorme. agora a Isabelle, agora tá aí, ó. A Isabelle e a Laura aí, ó. Que coisa boa. Quero reivindicar que a Quero irmã reivindicar que é a a mãe de todo dia, viu? dia, viu? É Tem a jovem. irmã Gisele e irmão Dudu aí do departamento de mocidade. Obrigado aí à mocidade, aos obreiros, Gilvan, Ivanto, Cláudio. Muito obrigado. Passo agora a direção para o presbítero Ivanto. Por favor, eu gostei do YouTube. Você é uma bênção. Irmãos, vamos E fazer eu uma te votação. amo, vovó. Vovó. Tá bom. Eu também te amo, amor da minha vida. Vamos fazer uma votação aqui de novo. Não, brincadeira, viu, irmãos? Amanhã é o Diácono Cláudio, viu? O Diácono Cláudio vai trazer para nós o capítulo de número 12. Amém? Amém. 13, não? Amém, amém. Amém, amém. Pronto, amanhã ele vai Amanhã ele vai trazer para nós o trazer para nós o capítulo. E vamos orar pelo irmão de Assis, Orar viu? pelo irmão de Assis, viu? Vamos orar por ele, para dar abençoar, dar a vitória para ele, para a esposa dele, para a família dele, né? Amém. Desde já eu convido o nosso E já eu Diácono convido o Cláudio para estar nosso Diácono orando Cláudio para estar orando por nós e nós o e irmão de Assis. Assis. Será que o Cláudio está dormindo? Acorda o Cláudio aí, Luz Cléber. Não tô dormindo, não, meu pastor. Eu tô escutando aqui a conversa. Aqui a conversa. Amém. Então, ora Ele por ainda nós tá, aí, homem de Deus. ele tá se recuperando do susto, o irmão Wanda disse que ele vai dar susto, aí ele dá uma parada. Dá uma parada. Não. Não, Eu só escutando Ora aí aqui. por nós. tudo aqui. Vamos aqui orar, né, pastor? Vamos orar Quero também mais uma vez agradecer as irmãs que estão aí, né? A irmã Beni, a irmã Michele, a Letícia, a irmã Lucicléia. As senhoras estão fazendo presente aí, os obreiros. Vamos orar para nós também, o nosso amado irmão de Assis, a sua família. Vamos orar para que esse grupo se torne cada vez mais forte, né? Amém? Vamos orar aqui nessa noite em nome de Jesus, para que Deus possa continuar nos abençoando.